Essa mensagem fala do momento extraordinário que dois homens caminharam sobre as águas revoltas do mar da Galileia. Só dois homens tiveram esse privilégio. Jesus, Deus homem, mas um homem comum também conseguiu, Pedro. Deus chama homens e mulheres, pessoas comuns, para realizarem coisas extraordinárias. E eu espero que o ano do ano que vem, 2024, seja um ano que nós faremos e experimentaremos coisas extraordinárias sob o poder e a palavra de Jesus. É sobre este assunto que eu quero estudar com você nesse momento. O texto bíblico, Mateus, o capítulo 14, versículos 22 a 32, mas quero acrescentar o verso 33 também. Mateus, capítulo 14, versículo 22, diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os discípulos que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar é que ao final daquela tarde, Jesus ele insistiu com seus discípulos que atravessassem o mar, dessa vez sozinhos. Outras vezes, Jesus já estivera com seus discípulos no barco, mas nesta ocasião, ele os compeliu, ele praticamente os obrigou a irem sozinhos. Talvez você se pergunte, se Jesus sabia, e certamente sabia, que eles enfrentariam uma tempestade, por que Jesus insistiu que eles fossem sozinhos? É que Jesus nunca faz nada aleatório. Jesus sempre tem um propósito específico e tem ensinamentos preciosos a nos ensinar. Eu e você podemos muitas vezes não entender as ordens dele, ou entender a maneira como ele age, mas de uma coisa podemos ter certeza: tudo o que Jesus permite ou faz tem algum propósito em nossa vida. Os discípulos haviam passado um dia assim bem agitado. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O povo estava extremamente entusiasmado, e entre eles estava Judas, que era um arquiteto do projeto de fazer Jesus rei, ainda que isto fosse contra a vontade de Cristo. E eles estavam ali já preparando um levante para coroar Jesus como rei. Só que isso não agradou Jesus. Jesus não queria ser um rei temporal, porque tudo que é temporal é passageiro. Jesus veio para estabelecer um reino eterno em nossa mente e coração hoje, para continuar na eternidade. Então, os discípulos queriam ficar por ali. Jesus disse: não, peguem, entrem no barco e atravessem. Eles se demoraram, insistiram, não queriam ir sozinhos.
Jesus então, verso 23, despediu as multidões, subiu no monte, e para desapontamento deles, ele não foi com eles no barco dessa vez. Enquanto Jesus estava no monte, tinha um objetivo específico. A sua oração tinha duas principais razões. A primeira razão da oração de Jesus era pelos discípulos, porque eles ficariam extremamente desapontados com a morte de Cristo, porque eles não estavam compreendendo o reino que ele viera estabelecer. Segundo motivo, Jesus orava especialmente para que as multidões conseguissem compreender qual era a missão dele, que as multidões pareciam não entender. Comida eles queriam, pão e peixe estavam felizes, mas quando ele falou que ele era o pão vivo, decepção completa. Quando Jesus disse que eles tinham que comer da carne dele, eles o abandonaram. Então Jesus orava para que o povo conseguisse compreender o que ele dizia e aceitasse a proposta de um rei. Jesus ali no monte para orar, de acordo com esse relato, ele passou no mínimo ali 8 horas de oração. Eu me pergunto e pergunto a você, quantas horas de oração você passou essa semana? Não é à toa que talvez você e eu tenhamos uma vida tão fraca espiritualmente. Quantas horas você passou nas redes sociais? Quantas horas você passou trabalhando? Não estou dizendo que essas coisas sejam erradas e que não precisem. O meu questionamento é, e orar? Não precisa? Jesus ele passava muito tempo se dividindo entre o topo da montanha orando e o tempo na praia junto às multidões. O verdadeiro cristão que deseja vencer e andar sobre as águas, se você quer um ano andando sobre as águas, você não pode querer ficar só no topo da montanha orando ou só na praia pregando às multidões e falando do Evangelho de Cristo. O verdadeiro cristão será encontrado subindo para orar e descendo para pregar. Cristãos genuínos, eles se dividem entre comunhão com Deus e cumprimento da missão. Quando alguns crentes decidem que querem viver só orando, lendo a Bíblia e só orando, tem uma tendência de serem cristãos fariseus, legalistas, críticos e muito amargurados. Quando são cristãos também que tendem a querer só pregar e se dizem grandes pregadores, mas não se consagram a Deus a cada dia um tempo para estar com Deus sozinho, tem uma tendência a serem cristãos superficiais, rasos de conhecimento e extremamente liberais. Não são geralmente convertidos de verdade. Então é preciso aprender a equilibrar entre o monte da oração e a praia, as multidões pregando. E assim Jesus vivia. Passaram-se as horas. Os discípulos haviam remado cerca de 25 a 30 estádios, mais ou menos 4 a 5 quilômetros. Um percurso que em dias normais, sem tempestade, facilmente teriam atravessado em menos de 1 hora de remada. Eram 12 discípulos, entre eles vários acostumados a remar e viviam do mar. Mas nesse dia estava difícil, porque o vento era contrário. Estavam no barco, sob ordem de Cristo, mas o vento eles era contrário. A vida cristã, irmãos, nós fomos chamados para viver num barco com Cristo, mas com ventos contrários. Enquanto o mundo ensina que cada um tem sua verdade, nós não. Nós dizemos que a Bíblia apresenta para nós Jesus a única verdade. Enquanto o mundo quer ensinar que qualquer casamento serve, a gente diz não, só casamento entre homem e mulher que serve. Enquanto o mundo diz que tem primeiro a obrigação e se sobrar tempo é a devoção, a gente diz não. Primeiro Deus, depois o resto. Então nós decidimos entrar num barco para viver uma vida remando contra vento contrário. É assim, você escolheu ser cristão, não foi? Paciência, porta estreita, caminho difícil. Mas eu louvo a Deus porque Jesus estava no topo da montanha e estava atento. No verso 25, diz que na 4ª vigília da noite, ele veio ao encontro dos discípulos. À noite, no Antigo Testamento, Lamentações 2,19, era costumeiro que os judeus dividissem a noite em 3 vigílias, mas por ocasião do Império Romano, eles alteraram para 4 vigílias. Sendo assim, mais ou menos de 6 às 9, 9 às 12, 12 às 3 da manhã, mais ou menos esse horário, Jesus veio ao encontro deles. Já vi algumas pessoas dizerem assim, vigília de oração, para ter valor, tem que ser a noite inteira. Talvez você precise ler de novo a Bíblia com mais atenção, porque a Bíblia não apresenta esse tipo de ensinamento.
A Bíblia ensina pelo menos que à noite tem 4 vigílias. O que vai definir uma vigília se valeu a pena não é o número de horas que você passa na igreja, às vezes pulando, tomando chá, tomando açúcar para ficar acordado. Não. O que vai definir é o tempo que você passa com o coração e a mente conectado a Deus, seja de dia, seja de noite. Jesus então, agora, depois de 8 horas de cansaço, os discípulos esgotados, só agora ele aparece. Por quê? Não é porque ele não soubesse o que estava acontecendo, porque em Marcos 6,48 diz que lá do topo da montanha, Jesus sabia de tudo que estava acontecendo no mar. Mas até então, os discípulos haviam remado com todas as forças, sem pedir socorro a ele. Mas agora, os discípulos começaram a desejar a presença de Jesus. No início da viagem estavam zangados com ele, mas agora tudo havia mudado. O que eles queriam apenas era sobreviver. Você já parou para pensar que talvez uma boa parte do seu esgotamento e talvez algum esforço que você tem feito até exagerado nessa correnteza, nesses ventos contrários, talvez você já não recebeu um alívio ou um socorro, porque talvez você não pediu socorro ainda ao dono da terra e do mar, Cristo Jesus. Mas eu louvo a Deus porque, acima de tudo, Ele veio ao encontro. Jesus sempre vem ao nosso encontro. E nem precisa convidar muitas vezes, mas Ele gosta de ser convidado. No verso 26, quando eles o viram caminhando sobre as águas, e lembrem, 3 horas da manhã, meio do mar, quem andaria sobre as águas? A gente sabe da história hoje, mas e antes? Ninguém tinha andado sobre as águas. Quando eles viram, eles gritaram, homens morrendo de medo. Será que os homens aqui têm medo também? As mulheres talvez também tenham. Brincadeira, todos temos medo. 99% vão admitir. 1% vai ter tanto medo que vai mentir. Mas o fato é que todos temos medo. Alguns mais, outros menos. Não há dificuldade em ter medo. O medo até certa medida mantém você vivo. Em extremo mata. Mas os discípulos agora, até superstições e mentiras que haviam sido espalhadas entre Jerusalém naquele período, vieram à mente e coração deles, porque eles gritaram algo que não era possível. Fantasma não existe, não existe fantasma. Nós cremos que o que existe são demônios e o diabo. Fantasmas não. Pessoas quando morrem, corpo vira pó, seu fôlego vai para Deus, deixa de existir até a volta de Cristo. Mas quando o medo toma conta, você vê coisas que não existem e deixa de ver coisas que existem. E eles então agora ficaram aterrorizados. Jesus, para acalmá-los, disse, sou eu. Mas essa tradução de sou eu também pode ser traduzida como eu sou. Jesus sempre se apresentou como o grande eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o seu socorro. Eu sou o que você precisa. No meio da tempestade, é muito bom saber que tem alguém que vem ao nosso encontro, que Ele é e tem tudo o que nós precisamos. Ele veio ao encontro e disse, primeiro se animem, para com essa cara murcha, levanta-se essa cabeça, para que essa atitude já derrotada? Alguns cristãos representam muito mal o cristianismo, com atitude sempre lamentosa, chorosa e reclamando. Pessoas que vivem uma vida sempre com a cara amarrada e com o semblante para baixo, eles desonram o nome de Cristo. Por isso que a primeira coisa que Jesus Cristo diz para eles é, levantem esse ânimo, levante a cabeça, eu já disse que eu estou aqui. Agora ele disse, não temam, não temais, sou eu. A Bíblia repete muitas vezes essa mesma promessa, não tenha medo, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Por que somos tão medrosos? 28, Pedro então, depois de passado o momento ali, se recompôs, e Pedro ele faz algo incrível, ele diz o seguinte, eu conheço Jesus, e sei do poder da palavra de Jesus, e eu confio em Jesus. Então se for Jesus de verdade, então dê uma ordem que o mar vai obedecer, dê uma ordem que eu vou andar sobre as águas. Eu fico admirado com Pedro. Pedro às vezes não pensava muito, né? Mas ele era incrível com a sua atitude. Pedro é incrível que ele não só desejou, eu senti uma vontade de andar sobre as águas, não, ele disse, eu vou, se o senhor disser, eu vou, atitude. Algumas pessoas desejam fazer uma faculdade, mas nunca tomam atitude de estudar ou trabalhar para isso. Algumas pessoas desejam ter um casamento abençoado,
mas nunca toma uma atitude de mudar e se converter e ser um bom marido, uma boa esposa. Não adianta ter só desejo, é preciso ter atitude, decisão. Jesus deu passo em direção a Pedro, mas Pedro deu o passo em direção a Cristo. Jesus disse então, venha, você falou, Jesus nunca decepciona. Você já fez alguma prova de fé com Jesus e ele decepcionou você? Provavelmente nunca ele vai decepcionar, certamente aliás, nunca vai decepcionar, mas você venha. E agora com a fé em Jesus e no poder da palavra, Pedro começou a experimentar o extraordinário, o que mais ninguém experimentou. Com a fé que ele possuía na palavra de Jesus, ele agora andou sobre as águas. Eu fico pensando na emoção de Pedro caminhando sobre as águas. Talvez o primeiro passo ele deu uma conferida se o pé afundava ou não. Mas ao perceber que não afundava, ele começa a dar passos agora corajosamente na direção de Cristo. Provavelmente o vento lhe batesse no rosto, um pouco de vapor de água, o cheiro do mar. Talvez um momento ele sentia o corpo meio balançar, mas ele sentia que estava andando sobre as águas. Ele fez o que mais nenhum dos outros 11 conseguiram fazer. Os outros 11 poderiam contar o que Pedro fez, mas só Pedro poderia contar o que ele fez. Quando nós andamos com Jesus e decidimos viver uma experiência fora do barco, quando nós decidimos andar com Cristo e viver o extraordinário, nós temos uma experiência que não teríamos em nenhum outro lugar. Se você e eu decidimos nesse ano nos apegar à palavra de Cristo e viver o extraordinário na presença de Cristo, nós teremos experiências que nunca teríamos com nenhuma outra pessoa em outro lugar. A palavra de Deus, a presença de Cristo nos faz experimentar coisas que não experimentaríamos em nenhum outro lugar. Pessoas comuns como eu e você, Jesus está chamando para vivermos uma experiência extraordinária. Verso 30, a história ia muito bem, mas de repente surge um porém. A história estava bem emocionante, mas aparece um mais. Mas Pedro agora observa a força do vento. Eu fico pensando, por que foi que o vento conseguiu falar mais alto do que a voz de Cristo? Se ele estava tão bem, o vento sempre esteve ali há 8 horas, o mar tempestuoso também. O que foi que mudou? É que Pedro começou muito bem, mas não continuou bem. Começou muito empolgado, confiando em Cristo, mas agora mudou a sua experiência. Algumas pessoas começam a vida cristã muito bem, oram todo dia, lê a Bíblia com devoção, o coração chega e palpita, arde, os sermões tocam, falam com você, mas depois de um tempo vai batendo uma preguiça de pregar, uma preguiça de ler a Bíblia, uma preguiça de orar. Os sermões já não parece que não falam mais para você, as orações não lhe tocam mais, as músicas são insignificantes. O fato é que a experiência que começou tão bem, agora começa a não dar mais certo. Ao olhar para os amigos no barco, num relance apenas, uma onda enorme aparece entre Jesus e Pedro. E quando Pedro, desesperado, volta para procurar Jesus, ele já estava afundando. O medo e o orgulho no coração de Pedro o fizeram afundar. Enquanto Pedro caminhava sobre as águas de maneira misteriosa, o seu coração experimentou um pouquinho de orgulho, porque ele pensou: todos me olham pelas costas, mas só eu estou andando sobre as águas. Na hora que ele olha para conferir os discípulos no barco, ele percebe então a força do vento. E uma pergunta que eu faço sempre ao ler essa história: em que momento Pedro começou a afundar? Na hora que o seu coração começou a experimentar coisas estranhas, o orgulho, ali ele já estava começando a afundar. Quando é que um casamento começa a afundar? Quando é que uma família começa a afundar? Quando é que o seu emprego começa a afundar? Quando é que a sua fé começa a afundar? Quando você começa a permitir que o seu coração se desligue do coração do Mestre. Quando você começa a deixar de olhar fixamente para Cristo. Por que olhar para o barco? Por que se importar tanto com a vida dos outros no barco? Deixa o barco, deixa as pessoas no barco. Jesus está cuidando delas. Cuide da sua vida, olhe para frente. Essa história destaca pelo menos 3 pontos importantíssimos. Primeiro, Jesus veio até você. Agora Jesus chamou e você está indo em direção a Ele. Terceiro,
não tire os olhos dele. Mantenha os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. No verso 31, para mim essa é a parte mais bonita da história. A parte mais incrível não foi Jesus andar sobre as águas, nem Pedro andar sobre as águas, o que já é fantástico. Mas para mim a parte mais incrível é que quando Pedro pediu socorro, Jesus prontamente o socorreu. Eu louvo a Deus, porque mesmo quando eu falho, Jesus nunca falha. Mesmo quando seus pés parecem afundar, há sempre uma mão estendida para te socorrer. E quem está nas mãos de Jesus, obedecendo às suas ordens, nunca vai naufragar. Pedro por um momento tirou os olhos de Jesus e afundou, mas Jesus nunca tirou os olhos de Pedro. Jesus disse para você não tirar os olhos dele. Ele não quer que você tire os olhos dele, mas se você tirar os olhos dele, basta um grito de socorro, que ele sempre está disposto a atender você. Quando nós afundamos, sempre há uma mão estendida, pronta para socorrer. Jesus imediatamente socorreu Pedro, e agora que ele o socorreu, depois, ele então agora repreendeu, disse: por que você duvidou? Por que duvidamos às vezes de Jesus? Por que duvidamos às vezes da sua palavra? Deus tantas vezes já cuidou de você e de mim. Quantas coisas aconteceram esse ano? Quantas intervenções diretas e indiretas de Deus na minha e na sua vida durante toda a nossa história. Então por que somos tão fracos em duvidar? Na carta de Tiago diz que o homem que duvida é como uma onda do mar, que vai para um lado e vai para o outro, agitado pelo vento. Mas se queremos andar sobre as águas e não afundar, precisamos aprender a ter uma fé firme e constante na palavra de Jesus. Jesus agora reprovou Pedro, não por andar sobre as águas. Jesus jamais faria isso. Jesus quer que eu e você andemos sobre as águas. Deus quer que a gente saia desse comum. Jesus quer nos dar experiências incomuns. Eu sei que Deus já deu para a gente bênçãos incríveis esse ano. Só que Deus quer dar algo fora da curva, fora da caixinha. Que tal se você pensasse um pouco com mais ousadia santa para esse ano que vem? Deus quer te fazer andar sobre as águas. Deus quer te dar bênçãos extraordinárias. Então ele não vai te repreender por querer isso e ter atitude para fazer isso. Então Pedro, ele é repreendido pela sua fé pequena e por ele ter duvidado. Mas uma fé pequena também pode crescer. E eu penso que se Pedro com a fé tão pequena andou sobre as águas, eu e você com a nossa fé pequenina também podemos fazer e vivenciar o extraordinário esse ano. Difícil não é ver que Pedro falhou. Não é difícil perceber que Pedro errou. Difícil é fazer melhor do que Pedro. Difícil é repetir a experiência de Pedro. Talvez não seja difícil você olhar para o meu ministério e encontrar falhas. Talvez o difícil seja você fazer igual eu faço, ou melhor do que eu. Talvez o difícil não seja encontrar falhas no seu marido, na sua esposa. Talvez essa não seja a parte mais difícil, de você encontrar falhas no seu irmão do seu lado. Talvez essa não seja a parte mais difícil. O mais difícil talvez seja você repetir a história dele melhor do que ele fez. Pedro, é bem verdade que afundou, mas Pedro andou sobre as águas. Quando eu e você tivermos tido essa experiência de andar sobre as águas, então teremos algum tipo de experiência para falar de Pedro. Mas até lá, temos muito a aprender com Pedro. No verso 32, diz que subiram no barco. Pedro molhado, murchinho, caladinho, agora humilde. E Pedro ali, então chega com Jesus. E assim que ele sobe no barco, o vento passa. As tempestades não são para sempre. O amor de Jesus, a presença de Cristo é para sempre. As tempestades passam. Os ventos assustam, mas eles são passageiros também. Vento é temporal. Nada é para sempre, a não ser o olhar atencioso e as mãos de Cristo estendidas para mim e para você, sempre que pedirmos socorro. A tempestade deixou ali uma lição ensinada. O propósito foi alcançado. Os discípulos agora estavam humildes e novamente confiando em Jesus, na sua palavra. Às vezes, para a gente poder voltar os olhos para Cristo, ou voltarmos a ter confiança nele, ele permite que nós passemos alguns perrengues e alguns sustos. Mas o fato é que se nós estivermos obedecendo à voz de Cristo, podemos até afundar, mas não vamos naufragar, porque ele vai sempre nos socorrer. Ele nunca vai falhar. No verso 33, diz que agora todos os discípulos estavam felizes. Quando você olha em João 6, 21, diz que eles estavam satisfeitos,
felizes porque Jesus estava no barco com eles. Uma viagem que começaram aborrecidos com Jesus, agora estavam felizes e desejosos pela presença de Jesus. Agora sim, eles estavam prontos para adorá-lo. Eu não quero ser um adventista só porque guarda o sábado. Jesus não quer que você seja só um crente nesse ano. Jesus não quer que você o adore apenas como obrigação cristã. Ele quer que você faça isso com satisfação, com alegria. Eu quero que Deus devolva a nossa alegria de adorá-lo. Quero que Deus me dê a alegria no meu e no seu coração de orar, de estudar a palavra, de pregar a palavra. Eu quero que Deus em 2024 nos faça homens e mulheres que vivamos uma vida de adoração com alegria e que experimentemos o extraordinário. Nós teremos agora 2 homens que decidiram, como Pedro, colocar o pé na água. Eles vão começar hoje uma nova história. Quero chamar aqui o irmão Crispim e o irmão Floresvaldo para entrarem no tanque batismal, para que a igreja possa participar desse momento da história desses 2 homens. Nosso querido Pai, muito obrigado pela vida e decisão do teu filho Floresvaldo. Nós queremos colocar em tuas mãos o teu servo e pedir que ele nasça e permaneça sempre na tua presença. Que o Senhor venha ajudá-lo a estar sempre ligado ao Senhor, com os seus olhos fixos em Jesus Cristo. Que ele nunca desvie o seu olhar, mas que se ele desviar o olhar, que ele peça socorro a Jesus. E conforme a tua decisão, irmão Floresvaldo, em obediência à ordem do mestre, como pastor, tenho o prazer e a alegria de batizar o Senhor nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.